Colossenses capítulo 3, versículo 15 e 16. Semana passada, o pastor André falou sobre como permanecer firme no momento da tempestade. Eu não estava aqui, mas eu sei a palavra, viu, irmãos? Como permanecer firme. E ele vai dar alguns passos, a qual a Bíblia nos ensina de como permanecer firme no meio da tempestade, né? Você tem que ter uma boa expectativa, uma esperança. A esperança tem que ser viva. Esperança não é será que vai acontecer, não. A esperança é a certeza que você não tem hoje, mas que ela vai acontecer. Pode ser daqui 2 minutos, pode ser daqui 3 minutos, pode ser daqui 1 ano, daqui 10 anos, mas ela vai acontecer, porque a esperança é viva. A esperança não é será, a esperança ela vai acontecer. Pode ser hoje, pode ser agora, pode ser no ano de 2026, mas para isso você tem que perseverar na fé, amém? Confiar, porque a fé leva nós a não olhar o momento presente, a fé leva nós a enxergar aquilo que Deus falou. E quando nós enxergamos o que Deus falou, nós podemos caminhar naquilo que Deus falou. E não caminharmos por vista, porque quem caminha por vista, ele caminha por circunstâncias. Nós não vivemos por circunstâncias, nós vivemos por uma palavra. Nós vivemos pela palavra, e essa palavra é a palavra eterna, que passará os céus, passará a terra, mas Jesus disse, as minhas palavras não vão passar. E hoje eu quero liberar uma palavra para você também, que nesse momento que você vive, em momentos às vezes de tempestade, circunstâncias, às vezes você tem que tomar muitas decisões na sua vida. E eu quero falar sobre decisões que você vai ter que tomar e como ser guiado no momento dessas decisões que você tem que tomar decisões. Por isso eu quero ler para você Colossenses 3 e 15 a 16, que vai dizer assim: seja a paz de Cristo. A paz de quem? De quem que é a paz? Seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações, a qual também foste chamado, diga eu fui chamado. Chamado em um só. Hoje você está aqui reunido em um só corpo. Esse é o corpo de Cristo. A igreja se reúne em um lugar, diga no corpo de Cristo. E está dizendo assim: foste chamados em um só corpo. Sedes então agradecido. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Diga a paz de Cristo, a palavra de Cristo. E agora existe uma instrução para mim e para você. E diz assim: instruir-vos e aconselhai-vos mutualmente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Diga assim: aqui está todo o segredo para uma vida de multiplicação no ano de 2026. Aleluia! Hoje eu quero falar sobre direção, quero falar, porque esses 2 versículos que nós lemos, são versículos muito práticos, são versículos que nos levam a um entendimento. Se nós abrirmos o nosso coração e deixarmos o Espírito Santo nos conduzir nessa manhã, você vai ter revelação do Senhor. E eu oro nessa manhã, eu queria que você curvasse a sua cabeça, que eu quero orar com você, para que o Espírito Santo possa falar com você através dessa palavra. Pai querido, obrigado por essa oportunidade de mais uma vez ministrar a sua palavra. Pai querido, eu quero declarar, Senhor Deus de poder, que a tua palavra ela é poderosa para transformar todo aquele que nele crê. E nessa manhã, Pai querido, existe, Pai, filhos aqui que se reúnem nessa manhã e eles creem na tua palavra. Por isso eu declaro que não vai haver distração nesse ambiente, não vai haver nada que vai roubar a tua palavra, porque a tua palavra é poderosa, Pai. E nós hoje vamos sair daqui, Pai querido, diferentes, ó Pai. Vamos sair daqui com os nossos rostos brilhando, porque contemplamos a Cristo, porque contemplamos a vida, contemplamos a tua palavra, e a tua palavra é que nos transforma. Contemplamos a Cristo, nós
somos transformados de glória em glória. Espírito Santo, tenha liberdade de nos conduzir ao coração do Pai. Traz a sua vontade, Pai, para essa manhã, em nome de Jesus. Diga tomar decisões. Irmãos, tomar decisões não são fórmulas. Esses dois versículos não estão nos falando de forma, não está falando de algo que você faz isso ou faz isso, mas está falando de como Deus nos guia na vida real. Se você nasceu de novo, você tem o Espírito Santo habitando dentro de você. Você não pode ser guiado agora pelas suas emoções, você não pode ser guiado pelos pensamentos positivos, você tem que ser guiado por uma pessoa, que é a terceira pessoa da Trindade, e essa pessoa é Deus habitando dentro de você. O desejo de Deus sempre foi expressar-se através do homem, mas o desejo de Deus não foi só se expressar, Deus queria habitar no homem. Eu não sei se você para pensar numa loucura dessa, mas o Criador de todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso, teve um desejo de se expandir, um desejo de trazer o governo dele à terra, a qual estava em jogo, porque Lúcifer, o que se rebelou, estava expulso da onde se rebelou, e havia um lugar que estava em rebelião. Então Deus cria o homem segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança, e diz para o homem: agora você vai crescer, agora você vai multiplicar, e agora você vai trazer o governo meu e a minha vontade sobre a terra. Aleluia. Então você tem o Espírito Santo dentro de você. Então todos nós, nesse dia de hoje, amanhã, segunda-feira, na terça-feira, você vai ter muitas decisões a serem tomadas. Diga decisões. A nossa vida é uma vida cheia de decisões, e uma coisa que cansa é tomar decisões, principalmente um pastor. Um pastor, irmão, ele recebe muitas ligações, e eu só não pastorei, eu também tenho companhia. Então, imagine quantas decisões nós temos que tomar todos os dias da nossa vida, e tomar decisões fala de coisas sérias. Porque isso pode mudar destino, isso pode mudar o trajetório que nós estamos caminhando, segundo a vontade de Deus ou segundo a minha vontade. Então todos os dias, ou cada momento, vocês têm decisão na sua família a tomar. Você que educa os seus filhos, você que tem marido, mulher, você que faz parte de uma família, você tem decisões a ser tomadas na família, você tem decisões a ser tomadas no trabalho. Esse ano de 2026, eu sei que você tem metas, você tem alvos, se você não tem, você deveria de ter. Porque as metas falam de onde você quer chegar. Que Deus possa fazer você sonhar mais alto nesse ano de 2026. Porque no ano da multiplicação, Deus quer ampliar a sua visão. Primeira coisa, você precisa ter uma identidade muito firmada. Conhecer quem você é e conhecer quem Deus é. Para que você possa desfrutar de toda a bondade de Deus. Você toma decisões, como eu disse, família, trabalho, ministério toma muitas decisões, irmãos. Muitas coisas chegam para nós tomarmos decisões, mas eu vou falar uma coisa para você: nós não tomamos decisões porque achamos que é certo ou porque achamos que é errado. Existe uma forma, porque muitas das vezes, se nós caminhamos pelo certo e errado, nós caminhamos pela árvore do conhecimento do bem e do mal, nós não nos alimentamos dessa árvore, porque o dia que o homem comeu dessa árvore, ele pecou contra Deus. Deus nunca quer que você tome direção se é certo ou se é errado. Deus quer que você seja direcionado por uma vida que hoje habita dentro de você, que você tem que aprender a ouvir a sua voz, você tem que aprender a trazer essa vida, a manifestar de dentro de você. Quantas pessoas já passaram por ficaram encurralhados ou ficaram em decisões e não sabiam o que tomar? Você já passou por isso ou foi só eu? Decisões da sua vida que você não sabe o que fazer. Estávamos numa cela, teve um irmão que falou: pastor, eu preciso tomar uma decisão, ora por mim, e é verdade. Nós tomamos decisões a todo momento, mas a boa notícia para você, que não sabe que direção tomar, que Deus nunca deixa o seu povo sem direção. Diga para a pessoa do lado: eu tenho uma boa notícia. Deus nunca deixa o povo sem direção. E é por isso que quando nós lemos aqui Colossenses 3,15, Paulo vai trazer algo muito maravilhoso para mim e para você. Ele diz: seja a paz de Cristo o vosso árbitro. É interessante num jogo de futebol, porque o jogo está rolando, a pelada está rolando. Quem gosta de futebol aqui? Cadê os irmãos que gostam de futebol?
Irmãos, mas às vezes quando está para fazer o gol e de repente você está todo animado na torcida lá, vai ser gol agora e de repente acontece algo e faz assim, o que acontece? Para na hora, não se discute, e se discutir tem uma telinha, agora tem, antes não tinha, né? Para na hora, não dá palpite, não fala, porque algo está errado. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Se você está no momento da sua vida para tomar uma decisão e não sabe o que fazer, e de repente o árbitro apita, e o que é o hábito, pastor? É a paz que você perde. Ele está dizendo para e não faz. Não é um sentimento, é uma sensação interior, é uma intuição que vem do teu espírito. Esse é o momento de parar, e a Bíblia está dizendo, seja a paz de Cristo o árbitro que vai governar o seu coração, diga coração. E a Bíblia diz que nós temos que guardar o nosso coração também, porque dele tem as fontes que jorram vida, ou pode jorrar morte, porque o coração é muito importante. É interessante que isso aqui é algo muito prático, diga é prático na vida. A paz não é um detalhe da vida cristã, a paz é um princípio de direção que eu caminho. Diga, é um princípio. Se você não sabe ouvir Deus, eu estou te dando um exemplo aqui agora muito claro para você. Perdeu a paz, tem um pensamento, perdeu a paz, pare de pensar. Perdeu a paz, não caminha. Perdeu a paz, não assine, não decida, porque a paz tem que ser o hábito. O homem não é o homem ele caminha em paz. O homem de Deus, seja a paz de Cristo que conduza você. Aonde você vai, a paz caminha com você, porque a paz também fala de fruto, o fruto do Espírito que você caminha e você tem paz. Aleluia. Muitas pessoas querem viver por sentimentos. E eu vou falar uma coisa, irmão, viver por sentimento é terrível, porque você pode acordar no domingo de manhã e não sentir vontade de ir para a igreja, não sentir vontade de orar, não sentir vontade de ler a Bíblia, não sentir vontade de trabalhar, mas você tem que trabalhar, você tem que fazer as coisas, você tem que vir à igreja. Mas por que eu tenho que vir à igreja? Porque nesse lugar você recebe palavra de vida, e você sai daqui totalmente transformado, e é o lugar onde você reabastece espiritualmente para vencer o mundo aí fora. É por isso que esse lugar é muito importante. Mas pessoas que vivem por sentimentos, elas muitas das vezes são guiadas pelas emoções erradas, e aí as coisas acontecem de errado na sua vida, e aí você chama Deus para a equação e fala: Deus, o que está acontecendo comigo? Seja a paz de Cristo o árbitro para te conduzir nesse ano de multiplicação de 2026, porque se você ouvir o árbitro, se você ouvir o Espírito Santo, eu tenho certeza que o seu ano de 2026 vai ser um ano de multiplicação. Tudo aquilo que Deus colocar nas suas mãos, ou aquilo que você tem nas suas mãos, Deus vai fazer multiplicar. Diga para a pessoa do lado, mas não se esqueça, porque no mesmo versículo diz: se enche da palavra. O que está escrito na minha direção de Deus? Diga, a palavra é o maior manual de direção, mas não é só de direção, é de vida, porque quem se alimenta da palavra, se alimenta de uma pessoa, se alimenta de Cristo, e quem se alimenta de Cristo, por Cristo vive. Quem se alimenta de mim, por mim, viverá. Mas se você se alimenta das coisas aqui da terra, mais do que você se alimenta da palavra, provavelmente, você vai ter muito problema de decisão, porque quando você se alimenta da palavra, a palavra te guia, a palavra é a bússola segura, é a âncora onde a minha alma está segura, lâmpada para os meus pés, luz para direcionar todas as minhas decisões, é a tua palavra. Diga palavra. Diga, eu tenho que dormir com a palavra, eu tenho que acordar com a palavra, eu tenho que viver nessa palavra. E quando a paz para, não avance. Perdeu a paz, diga, para, irmão. Diga, não faça nada. Mesmo que você não entenda o motivo por que você está parando, mas para. Você sabe que no Antigo Testamento, Deus também direcionava o povo dele. Eu quero falar sobre o Antigo Testamento, como que Deus direcionava o povo dele, e era através do sumo sacerdote, que ia diante de Deus,
todo sumo sacerdote, ele ia diante de Deus, e é interessante que quando esse sumo sacerdote, ele ia antes de Deus, ele não podia chegar diante de Deus se não tivesse vestido com uma roupa, e é uma roupa especial, a qual Deus tinha dado toda a instrução de como seria essa roupa, mas havia uma coisa mais importante do que a roupa, havia uma estola sacerdotal, havia algo que ele vestia, eu já mostrei para você, a estola sacerdotal, e nessa estola sacerdotal havia 12 pedras, que eram as 12 tribos de Israel, e essa estola sacerdotal, com essas 12 pedras, a qual o sumo sacerdote vestia, ele não podia chegar diante de Deus para qualquer direção sem essa estola, porque essa estola fazia parte para ele poder ouvir a Deus, e é interessante que isso significava que essas 12 pedras, que estavam no peito do sacerdote, estava dizendo que Deus carregava todas as 12 nações, ou todo o povo dele no coração. Eu quero falar uma coisa para você, você sabe que aonde que Deus te carrega? Deus te carrega no coração dele. Deus não te carrega de qualquer jeito, você está cravado no coração dele, e é assim que Deus está dizendo. Mas eu quero te falar algo mais também, que Deus, ele não é esse Deus distante que você pensa, ou esse rei que está muito longe, não, ele é acessível. Ele está junto conosco todos os dias, ele prometeu, eu não vou te abandonar, eu não vou te deixar, no momento da decisão que você tem que tomar, eu vou estar com você, mas você vai ter que aprender a ouvir a minha voz, você vai ter que aprender a se relacionar comigo, porque o que Deus não quer é um jogo de regras, Deus quer um relacionamento individual com você, e é por isso que Ele está falando, a primeira coisa que eu vou te falar, é que eu te amo, e porque eu te amo, você tem que me conhecer, o meu amor e a minha bondade, e quando você me conhecer, você vai ser transformado, porque é a bondade de Deus que nos leva a nos arrependermos dos caminhos errados que caminhamos, ou das decisões erradas. Então diga para a pessoa do lado, diga: Deus não é um Deus distante, Ele não é um rei distante, Ele me carrega no coração. Diga: eu estou no coração de Deus. Diga: eu estou seguro no coração de Deus. Mas o interessante é que no sumo sacerdote, ele não tinha só esse peitoral, essa estola sacerdotal, ele carregava também outras 2 pedras que eram um pouquinho mais escondidas, e essas outras 2 pedras, é interessante, que é um pouco diferente, mas também, depois dessas pedras, eu vou falar daqui a pouco dela, ele carregava também nas suas mãos, havia um incenso, diga um incenso, havia algo que ele carregava, e nesse incenso tinha uma fumaça, isso representava algo, porque primeiro, Deus nunca esquece de você, segundo, as suas orações, elas são ouvidas diante de Deus, porque esse incenso fala das orações que Deus ouvia, esse incenso subia diante das narinas de Deus, Deus cheirava esse incenso, e esse incenso significava um animal morreu, e aquilo que era morte, Deus cheirava, e não cheirava morte, mas Deus cheirava algo aprazível, e aquilo que Deus cheirava, que era aprazível, que tinha cheiro, talvez tinha cheiro de sacrifício de morte, mas nele havia um incenso que trazia vida para o povo, porque era um sacrifício que havia sido um cordeiro que havia sido imolado, algo para a remissão de pecado. Então o povo estava com paz com Deus. Mas esse incenso representa as orações, diga oração. O que Deus quer nos ensinar nessa manhã também é que a nossa oração, ela é ouvida diante de Deus. Não existe oração que você ora que Deus não ouve. Não existe nada que você não chegue diante da presença de Deus, porque o que Deus quer aqui é uma comunhão com você, o que Deus quer é uma intimidade com o Pai, e é por isso que você deve abrir a porta do seu quarto e ir em secreto, diga em secreto, diga intimidade, ninguém fica vendo, intimidade você não fica mostrando, intimidade você faz em porta fechada, diga em secreto. E o teu Deus que te vê, o que Ele vai fazer? Quando o incenso sobe, quando você dobra os teus joelhinhos, é como Deus recebendo o incenso diante da narina dele, e Ele está assim, ó, meu filho está lá em secreto falando comigo, eu vou ter comunhão com Ele, eu vou tirar essa tristeza, eu vou tirar essa amargura, eu vou dar a direção certa para Ele, porque isso subiu como um incenso, isso subiu como algo aprazível na minha presença. Diga um incenso,
fala das orações. Diga, nós devemos orar em todo o tempo. Mas tem uma coisa, essas duas pedras, havia também duas pedras, que é Urim e o Tumim. Diga, Urim e Tumim. Ninguém sabe exatamente, é interessante, irmão, ninguém sabe exatamente como que funcionavam essas duas pedras. Até mesmo o sumo sacerdote, eles não sabiam exatamente, mas eles, quando eles entravam diante da presença de Deus, com essas duas pedras, que é o Urim e o Tumim, que significava, o Urim significava luz, diga luz, lâmpada, iluminação, clareza, revelação. Uau! Essa era uma pedra. Essa pedra, de vez em quando, ela brilhava. E eles tinham uma direção de Deus. Eles não sabiam exatamente como Deus ia fazer, mas eles estavam atentos. E havia outra pedra também, que era o Tumim. Diga Tumim. Significava verdade e perfeição. Quando nós colocamos essas duas palavras juntas, ou esses dois significados juntos, nós podemos dizer que Deus guia com luz e verdade. Diga, o que Deus quer me guiar é com luz, lâmpada para os meus pés, e com a palavra. Diga, luz para os meus caminhos, é a palavra. Diga, Deus vai me guiar nesse ano de 2026, não é porque todo mundo está falando, faz, não é porque todo mundo está dizendo não, é porque eu estou me alimentando de uma palavra, e eu tenho o Espírito Santo de Deus que vai falar. Agora eu quero trazer essa aplicação para a nova aliança para você, porque isso é a forma que Deus falava na antiga aliança. Eles precisavam colocar a estola sacerdotal, as 12 pedras representando as 12 tribos, eles eram amados, as duas pedras que Deus falava, que significava também luz, que significava também verdade, pureza. Deus julga de uma forma certa. Se eles precisavam de uma direção, eles iam na presença de Deus, e Deus falava exatamente o que Deus queria, então eles saíam dali debaixo da direção de Deus. Mas na nova aliança é diferente. Diga, é diferente. Diga, a forma que Deus fala comigo é diferente. Nós não temos mais pedras para carregar, até porque você é uma pedra viva. Nós não temos mais um sacerdote para nos representar diante de Deus. Nós temos o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós. Nós temos o próprio Deus dentro de mim e de você, querendo me guiar e te guiar em toda a verdade. Ele é o meu Tumim, Ele é o meu Urim, é Ele que me guia em todas as minhas decisões. A vontade de Deus é revelada através da pessoa do Espírito Santo. E João 16:13 vai dizer isso. Ele vai dizer assim, quando vier quem? O Espírito. Como que eles eram guiados? Pela verdade. Quando vier o Espírito da verdade, Ele vos em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que vão. Você quer andar na frente? Deus vai te contar coisas que ninguém sabe. Ano de 2026, Deus vai te dar formas, Deus vai te dar coisas que ninguém sabe. Não vai ser através de coach, me desculpe, os coaches, ele ajuda, é muito bom coach, mas não seja guiado por coach, porque a Bíblia não ensina nós sermos guiados por coach. A Bíblia nos ensina que Ele mandaria o Espírito Santo, e Ele nos guiaria. Não é o ChatGPT que vai guiar as tuas decisões, meu querido, que vai guiar as tuas decisões nesse ano de 2026. Se você quiser ter um ano de multiplicação, é você dobrar o seu joelhinho, é você comer da palavra, dobrar o joelhinho, deixa o incenso subir, deixa a sua adoração, Ele cheira as suas adorações, Ele fala, eu sei o que o meu filho está pedindo, e eu sei o que ele precisa, e eu sou um pai de amor, e eu vou dar porque ele está se relacionando comigo, e eu tenho prazer nesse relacionamento. Diga para a pessoa do lado, olha na batata do olho dele e diga, você tem Deus habitando dentro de você. Diga, não é qualquer coisa, é o Criador de todas as coisas. É o Deus Todo-Poderoso. É o Deus que se apresenta para Moisés e diz, Moisés, diz para o povo que eu sou o que eu sou, porque o que você precisava eu sou. Eu sou a água, eu sou a rocha, eu sou a vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a palavra, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou tudo que você precisa, eu sou a prosperidade, eu sou. E é dele que você precisa nesse ano de 2026. Diga, a voz dele não falha.
Todo mundo pode dizer não vai dar certo, mas se ele falou, eu tenho certeza que vai dar certo, porque a direção dele é sempre certa, ele nunca erra, ele vai te guiar em toda a verdade, ele não vai te deixar no escuro, ele não vai te deixar sem saber o que você vai tomar, ele te guiará. É por isso que você precisa se relacionar com a pessoa do Espírito Santo e amá-lo, porque você vai descobrir o tanto que Deus te ama. Diga assim para a pessoa, diga a paz de Cristo, que é governar o seu coração. Quando você anda em paz, esse sinal é que você está no caminho certo. Quando para a paz, ou você perde a paz, diga para a pessoa do lado, stop. Pare. Quando a paz, a direção. Quando a paz, caminhe. Mesmo que você não esteja entendendo nada no momento da sua luta. Se está em paz, se a guerra... É tão interessante que na velha aliança eles perguntavam se a guerra vai em paz. Não é que não tinha guerra, é que havia uma guerra. Mas é que a guerra, ela é vencida, não é no momento da agitação, da tribulação. Só homens de paz vencem guerras externas. Um homem e uma mulher que caminha em paz interior, ele vence qualquer guerra na vida dele. Mas um homem e uma mulher atribulada, ele perde porque toma decisões erradas. Por isso que o apóstolo vai dizer, seja paz, diga paz. O árbitro. Mas ele vai dizer a segunda coisa. Ele vai dizer, habite ricamente em você a palavra de Cristo. A paz aponta, a palavra instrui. Diga, a paz aponta, a palavra te instrui. É interessante, porque não dá para viver por sensações, irmãos. Pare com esse negócio, eu estou sentindo, eu não estou sentindo. Não, eu estou percebendo no meu espírito, essa é a palavra. Eu estou tendo uma intuição no meu espírito. Vai começar o curso de maturidade. Se você quiser aprender a ouvir a Deus, que você é um homem espiritual, que tem uma alma e habita num corpo, mas Deus fala no teu espírito, que você tem um espírito interior, que Deus agora colocou a vida dele dentro. Você tem que aprender a ouvir a Deus, é no teu espírito, e Deus fala com você todos os dias e todo momento, e está falando aqui agora nessa manhã. E os que estão no Espírito estão entendendo essa palavra. Diga a palavra. Tem que habitar. Habitar é morar. Ricamente, diga ricamente. Diga a palavra de Cristo. Não é a palavra de Moisés. Não é a lei. É uma pessoa. Não é um conjunto de regras. É uma voz que me guia interior. Diga assim, a direção que você precisa está mais próximo do que você imagina. Às vezes está nas suas mãos, no seu tablet que tem a Bíblia, na sua Bíblia de folha que você tem em casa. Essa está a sua direção mais próxima, que você está correndo de um lado para o outro. Abra as palavras de Deus e medita nela. Você vai ouvir a voz de Deus, você vai ouvir aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus vai fazer ainda. Por quê? Porque Deus quer te guiar através da palavra. Mas se você não tem tempo para a palavra, irmãos, provavelmente você vai andar atrás. Muitas pessoas dessa casa vão avançar muito. E não vai ser no esforço, não. Vai ser no descanso. Pastor, como que vai avançar no descanso? Porque só quem descansa no Senhor sabe. A Bíblia diz que Ele trabalha para aquele que nele espera, para aquele que confia. Você vai trabalhar, mas você vai trabalhar no descanso. Você vai produzir, mas é no descanso. Não é no suor do seu rosto, não. É no descanso da palavra de Deus. Porque aquele que prometeu é fiel. E esse ano é o ano da multiplicação. E eu vou viver toda a bondade. Eu estou com expectativa no Senhor, porque Ele não vai me surpreender. Ele não vai me decepcionar. Ele vai me surpreender, sim. Diga a palavra. Tem que habitar ricamente em mim. A paz me direciona, a palavra me instrui. E a terceira coisa que o apóstolo Paulo vai dizer: instruir-vos e aconselhai-vos mutuamente. Diga, eu preciso de bons conselheiros. Jamais tome conselho com pessoas que não têm Cristo e não têm a vida de Deus.
Jamais se aconselhe com quem não pode te dar um conselho do alto, só conselhos naturais da terra. E jamais se aconselhe com pessoas a qual não tem frutos. Porque a Bíblia diz que pelos frutos você vai conhecer as árvores. Cuidado com pessoas que você às vezes abre o seu coração. Aqui nessa casa nós sabemos que nós caminhamos em um lugar muito seguro. Em um lugar onde nós caminhamos em discipulado. E eu caminho muito próximo com os líderes. E os líderes caminham muito próximo também com as pessoas. E nós aconselhamos uns aos outros, porque nós temos o Espírito de vida. Você precisa, porque Paulo está dizendo, a paz vai te guiar, a palavra vai te instruir, mas há momentos que você precisa orar com alguém que tem o Espírito Santo de Deus, e que seja cheio do Espírito Santo de Deus, e que fale de Deus. Você vai precisar. Você vai precisar de alguém. Procure conselhos sábios, diga conselhos sábios. Deus nos guia através de pessoas maduras. Deus nos guia através de outras pessoas, através do discipulado. Não busque conselho com quem está desconectado do corpo. Tem gente que acha que ser igreja é viver ele lá, sozinho, sem se conectar com o corpo, não. Não tem como uma mão sobreviver fora do corpo, porque é membro do corpo. Não tem como um pé caminhar fora, se tirar um pé, cortar o pé e colocar lá fora e dizer, eu consigo me manter. Não, ele precisa da vida do corpo. Por isso você tem que estar conectado. Paulo vai dizer que os membros são conectados, e Paulo vai dizer que ele deu os apóstolos para o aperfeiçoamento, para a direção da igreja, para que todos possam crescer juntamente. Aleluia! Diga, pessoas conectadas, que tem o Espírito Santo de Deus, que quando olham para você tem a paixão de Cristo nos seus olhos. E essa casa é uma casa de pessoas apaixonadas, de filhos e líderes apaixonados, que tem um coração apaixonado pelo Senhor. E eu quero declarar que essa paixão nesse ano de 2026 vai aumentar, porque Deus vai multiplicar a paixão, Deus vai multiplicar o desejo de você liderar, Deus vai multiplicar o desejo de você servir a casa dele, Deus vai multiplicar a sua cela, vai vir muitas pessoas, porque você vai amar essas pessoas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Porque a base de todo relacionamento é o amor, porque se não tiver amor não vale a pena se relacionar. Diga o amor. Eu preciso conhecer Deus. Ele é amor. Diga, a direção não é um ato solitário, é uma comunidade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Esse é a trindade que vivia na eternidade. Comunhão entre eles, todos trabalhando em tudo, todos com o mesmo coração. Sabe o que o diabo quer dentro da igreja? Colocar corações divididos. Porque a primeira divisão aconteceu num lugar perfeito. A primeira divisão não aconteceu na terra com um homem caído. A primeira divisão aconteceu no céu com um ambiente perfeito, onde alguém queria o que não era dele e queria sentar, e a glória e o poder e a fama que não era dele. Até o ponto que Deus falou, aqui não fica dois, aqui só fica um que tem toda a glória e toda a honra. E ele teve que sair de lá. Anjo de luz. A Bíblia diz que ele é um anjo de luz maravilhoso, comandava toda a adoração. Mas um dia ele teve que sair de lá. Por quê? Porque não se submeteu ao trono da autoridade maior que é Cristo, que é Deus. É por isso que nós nos submetemos uns aos outros. E onde não há submissão, só existe uma coisa: rebelião. E o rebelde não permanece, porque é Deus que estipula essas coisas. Mas a quarta coisa que eu quero falar para você, que o apóstolo Paulo vai dizer, diga, seja cheio. Diga, cheio do Espírito Santo. E é interessante que Paulo vai dizer para nós, a paz governa, a palavra me instrui, e ele vai dizer outra coisa aqui para um ano de sucesso de 2026, de multiplicação. Ele vai dizer, seja cheio do Espírito. Como que eu sou cheio do Espírito? Murmurando, reclamando. Como que eu sou cheio do Espírito? Com gratidão. Diga, a gratidão
é um fruto de quem está cheio do Espírito. Quem é grato, irmão, ele caminha na vida do Espírito, porque a gratidão é o ponto de você ter poucos pães e poucos peixes e olhar para o céu, porque você vai olhar para o céu e vai dizer: eu tenho um Pai, obrigado Pai, graças eu te dou, e é suficiente para alimentar mais de 5.000, sem contar as crianças, porque a gratidão faz aumentar. O segredo do ano de 2026 são corações gratos, são corações que louvam ao Senhor. Mesmo você não tendo muito, você vai falar: Senhor, é muito pouco, mas é o pouco que o Senhor me deu, e eu estou muito, Pai querido, tranquilo com esse pouco, porque é pouco nas minhas mãos, mas nas suas mãos é o suficiente para realizar o maior milagre. E aí você adora, e aí você louva, e o apóstolo Paulo vai dizer: canta hinos. Se você está triste, o que você vai fazer? Ah, vida, ó céu. Quem lembra desse desenho? Não sei se é o seu tempo. Só reclamava, e as coisas ruins tudo acontecia com ele. Quanto mais reclama, mais adora o diabo. Porque o louvor do diabo é a reclamação. O louvor de Deus é a gratidão. É por isso que Paulo e Silas, no meio de uma prisão, algemado, a alma deles deve estar deslacerada, os sentimentos dele, tudo abalado, pensando: será que nós adoramos? Não adoramos, mas de repente o Espírito deu um toquinho lá dentro: vamos lá, qual que é o tom? Vamos começar. E a Bíblia diz que enquanto eles adoravam ao Senhor, houve um terremoto. Eu estou dizendo, no ano de 2026 vai acontecer muito terremoto na sua vida. Aquilo que estava preso vai sair pelo poder da adoração, da gratidão. Eu quero declarar na sua vida: você não vai reclamar, você vai agradecer a Deus. Pai, eu te agradeço pelos líderes que estão na minha vida, eu te agradeço pela igreja que eu estou, eu te agradeço pelo trabalho que eu estou, eu te agradeço, Senhor, pelos meus filhos. Meus filhos são bênção, eles nasceram para vencer, nasceram para dar certo, nasceram para a glória. Eu posso não estar vendo agora, mas eu não caminho pelo que eu vejo, eu caminho pela fé, e eu te dou graças. E enquanto você vai adorando, trazendo à existência as verdades que Deus tem para você, diga com gratidão, diga assim: 2026, eu me nego de falar mal de alguém, de reclamar. Vou estar satisfeito em todas as coisas, porque a satisfação não vem daqui de fora, a satisfação está aqui dentro de mim. A satisfação é uma pessoa que habita dentro de mim. E é interessante que a hora avança rápido, né, irmãos? Em Efésios 4, ele conecta isso com enchimento do Espírito. Porque quando você adora, quando você é grato, sabe o que acontece? Existe algo que vai acontecendo dentro de você. Você quer ativar o Espírito? Leia a palavra. Está triste? Cante cânticos de adoração. Sabe o que vai acontecer? Você vai mudar o seu humor na hora. Acabou de brigar com alguém, ou acabou de dar uma coisa errada. Sabe o que você fala? Fala: Espírito Santo, qual que é o canto que eu vou cantar agora? Aí você vai lembrar de um, ele vai trazer na hora para você. Eu louvarei ao Senhor. Ele me deu esse canto, na alegria aí. Louvarei. Ele é o quê? Ele é o meu Salvador. Não é o tempo de vocês, irmão? Quem que é da bleia aqui? Oh, Jesus. Aleluia. Eu louvarei. Não importa. É o único momento que eu tenho para adorar, quando nada está dando certo. É o único momento que eu tenho para glorificar, porque eu estou vendo que Ele é bom, independente do que eu estou vivendo. Não importa o que eu estou vivendo, porque se eu reclamo, eu estou dizendo: Deus não é justo comigo. Mas como eu disse, eu não estou entendendo, mas eu sei de uma coisa: isso é temporário, é leve, é momentâneo, vai produzir grandes bênçãos para mim. Eu me nego de falar coisas negativas, eu me nego de falar o que eu estou vendo. Eu vou louvar no momento da minha dificuldade, no momento da minha guerra, porque Deus está trabalhando. Ele trabalha para aqueles que conseguem confiar, mesmo sem ver. Eu não sei a luta que você está passando, querido, eu não sei o tempo da tua guerra, mas eu quero te convidar a você mudar o cenário que você está vivendo. E o cenário é como a da palavra: deixa a paz te governar. E agora comece a adorar ricamente, adora o Senhor, grato ao Senhor por tudo.
Eu me lembro, irmãos, de uma fase difícil da minha vida, e já estou quase finalizando, muito difícil. Eu e minha esposa tentamos por, eu posso dizer, anos, um sonho que nós tínhamos de ter filhos. Eu sei que tem pessoas que passaram e passam pela mesma situação. Antes de nascer o Gabriel, meu primogênito, passamos por muitas lutas, um desejo de ter filho. Primeira gravidez, sabe o que aconteceu? Perdemos uma expectativa, uma esperança vai vir agora, desejo nosso, isso que ela demorou também para ficar grávida, e de repente, foi a segunda, né? A primeira foi nas trompas ou a segunda? A primeira. Além de não ter uma gravidez, a primeira, ela perde uma trompa. E aí você pode olhar e falar, meu Deus, além de não ter o filho, ainda não tenho uma trompa, uma impossibilidade maior. Mas havia um cisto também na trompa dela. Talvez isso é Deus falando, estou preservando a sua vida, e a gente não estava entendendo. Fica tranquilo. Mas o médico falou, você ainda tem chance. Quando veio a segunda tentativa, sabe o que aconteceu? Perdemos de volta. E aí? O que você faz? Deus tinha prometido. Uma das coisas que eu me negava, irmão, era reclamar. Às vezes minha esposa vinha chorando, nós orávamos juntos, se aconselhavam, mas nós sabíamos que nós tínhamos uma palavra. Porque não quer dizer que não vamos ficar tristes em momentos da nossa vida, não vamos às vezes passar por um momento de dificuldade, não. Mas o Senhor prometeu estar conosco em todos os momentos difíceis da nossa vida. Ele disse, eu nunca vos abandonarei, eu nunca vou deixar com você. E interessante, irmãos, e de repente logo depois nós tivemos, foi na terceira vez, né? A terceira, de repente, um homem de Deus que ele dava uns pulos, e quando ele dava uns pulos, ele dava dois, ele fazia assim, ó, pá. E ele chegou para minha esposa e falou assim, esse ano ainda você vai segurar uma criança no seu colo. Alguém ouvia a voz de Deus, e de repente, nós seguramos uma criança, que veio o Gabriel. Grande alegria, só que vou dizer uma coisa para você, o Gabriel veio numa das piores fases da minha vida, financeiramente. Porque Gabriel veio no ano de 2007, para quem conhece o ano de 2007, foi o ano da crise imobiliária. Foi onde eu vi tudo aquilo que eu tinha conquistado, que eu tinha adquirido, indo por águas abaixo. E não só indo, tendo uma dívida grande para tentar manter tudo e as coisas indo por água abaixo. A alegria de ter um filho, de outro lado uma guerra, está passando pelo momento mais difícil de crise na minha vida financeira. Mas tinha uma coisa que eu decidi no meu coração. Eu falei para minha esposa, nós vamos levantar um incenso diante do Senhor. Vamos deixar o incenso subir diante das narinas do Senhor. Eu falei, Senhor, eu não perdi nada, porque se eu tivesse perdido o Senhor, eu tinha perdido tudo. Eu tinha no meu coração, eu não perdi. Se foi, é porque não era para ser. Mas uma coisa eu sei, Senhor, é que o Senhor tem poder, Pai querido, de fazer, Pai querido, muito mais além do que eu tenho pedido. E eu comecei a orar, e a forma que eu orei, eu falava bem assim, Senhor, o Senhor não precisa de muitas pessoas, o Senhor pode colocar um homem para me abençoar. Comecei a levantar o incenso às 3 da manhã, nós começamos a levantar de madrugada, e o incenso subindo e Deus cheirando. De repente Deus fala assim, eita, estou sentindo um cheiro. Meu filho, minha filha está lá, de joelhinho dobrado, o incenso está subindo. Aí Deus fala, chegou o tempo agora de te abençoar. E Deus traz uma pessoa, irmão, e as portas se abrem, e as coisas começam a acontecer. Sabe de uma coisa? Porque eu tinha uma expectativa, não era nas coisas aqui da terra. Eu sempre tive uma expectativa no Senhor. Eu posso perder casa, eu posso perder carro, eu posso perder companhias, porque foram companhias, foram um monte de coisa, mas eu não perdi a tua presença, eu não perdi o Senhor. E sabe o que aconteceu? Eu vivi e vivo essa palavra de 2026, é o ano da multiplicação. E isso eu não estou contando uma história para você, isso eu estou contando aquilo que eu vivo. Porque um dia eu decidi na minha vida buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas.
Meu cunhado e minha cunhada, minha irmã está aqui, 10 anos de América, Jeffrey. Eu mandei um recadinho para eles, falei, fiquei tão feliz, 10 anos, em ver tudo que Deus fez na vida de vocês, mas eu vou dizer uma coisa, e eu mandei uma foto, sabe como que essa igreja começou? O irmão Vanderlei tocando a guitarrinha dele aqui, eu tocando meu violãozinho aqui, a Letícia cantando aqui no back, o Gabriel tocando bateria, e um teclado, um irmãozinho que dormia, nós tínhamos que acordar ele. Adolescente. Esse é o começo da igreja. Deus envia eles do Brasil para dar um suporte para nós no começo da igreja. A família começou a igreja. E eles estão firmes até aqui servindo na igreja. Até agora eu tenho visto eles prosperar, eu tenho visto eles abençoar. Mas qual que é o segredo, pastor? O segredo é busca, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E Deus pode te dar muito mais que você pensa, que você imagina. Mas o teu coração tem que estar em Deus. Diga, o meu coração é todo seu, Senhor. A Bíblia diz que as tribulações são leves e momentâneas comparado àquilo que Deus vai nos levar. Hoje eu desfruto, irmão, de coisas, e eu sei que Deus tem muito mais. Hoje eu desfruto de uma família abençoada, de coisa abençoada, de uma igreja abençoada, de músicos abençoados, ministros abençoados, pessoas maravilhosas como vocês. Desfrutamos do corpo de Cristo, desfrutamos de um crescimento, desfrutamos de um avanço, e vamos crescer muito mais. Estou querendo quebrar essa parede aqui, aleluia, e vamos desfrutar muito mais, mas eu me nego em ficar reclamando. Eu sempre olho e falo, Senhor, obrigado, Senhor. Hoje cheguei aqui, vi umas coisas fora de ordem, eu fiquei quase, eu fico assim, porque essa igreja é uma igreja de perfeição, não é uma igreja qualquer. Eu fico às vezes assim, o Espírito tenta me tirar, e o pastor tem que pregar, irmão, vocês têm que ajudar o pastor a pregar, porque o pastor gosta de coisas tudo em ordem, certinha, porque Deus é um Deus de ordem. Mas eu tentei sair fora, mas Deus falou, volta aqui, me adora. Eu falei, eu vou adorar o Senhor, Pai, porque o Senhor vai tocar no coração de cada um que tem que tocar, e vai acontecer tudo perfeitamente, porque o nosso Deus merece o melhor. Eu me nego a entregar o resto para o Senhor. Eu me nego, irmão. Ontem eu passei na presença do Senhor um tempo tão bom ali, meditando, lendo. Estava no Senhor, ministro essa palavra, conversando com Ele, e aquele negócio bom. Eu falei, meu Deus, mas eu estava me alimentando, porque eu não vim aqui para pregar, eu venho aqui porque eu já me alimentei. Então eu como primeiro, vejo que a comida é boa, eu falo assim, agora eu vou falar daquilo que eu experimentei, e eu começo a liberar isso daqui. Isso aqui vai tocando no seu coração também, e você vai se enchendo. Por quê? Porque é muito bom a palavra de Deus. Quando Deus começou a restituir aquilo que eu havia perdido, eu entendi que Deus queria me levar em Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37, havia um rio, e havia um homem que media, e esse rio era um rio que sai do trono de Deus. E a Bíblia diz que esse homem que conduzia Ezequiel, conduziu ele a um lugar de águas, tinha águas baixas, e ele mede, tinha 1000 côvados, e Ezequiel, quando está caminhando, ele começa a perceber que a água dava nos tornozelos dele, e a água fala dos rios do Espírito, e de repente, essa pessoa que estava conduzindo, esse anjo que estava conduzindo ele, mede mais 1000 côvados e fala, venha, continua caminhando. É o que Deus quer fazer com você nesse ano. E ele começa caminhando, e ele começa a olhar, e as águas agora não dava mais nos tornozelos, agora dava nos joelhos. E de repente ele vai para um lugar mais profundo e começa a medir mais 1000 côvados, e ele começa a andar, e ele percebe que as águas agora não dava mais nos joelhos, não dava, né, agora estava dando nos ombros. Mas de repente ele falou, existe um lugar mais profundo ainda, que você precisa conhecer, e aqui Deus quer me levar. E ele começou a medir, só que quando ele foi nesse lugar, ele diz, não tinha mais pé, não tinha mais como eu me manter, eu tinha que ser conduzido agora. O que Deus vai falar, enquanto você estiver mantendo alguma coisa, tentando segurar alguma coisa, você tem como, mas a hora que Deus te leva para um lugar onde perdeu os pés, perdeu o controle, é só o Espírito dele que pode te conduzir. Eu declaro essa palavra para esse ano de 2026, você vai entrar numa profundidade tão, mas tão profunda com Deus, que você vai tirar tudo aquilo que tenta te impedir
prescindir de apegos para você conhecer a Deus numa intimidade, e você não vai mais caminhar pelo que você está vendo, você vai deixar o Espírito Santo te conduzir, porque quando não dá mais pé, quando não dá mais para caminhar, só tem uma opção: eu tenho que confiar que Ele está me conduzindo. Tem pessoas talvez que estão passando exatamente isso, você não tem mais solução, não tem mais como, você já tentou de todo jeito, mas eu vou dizer para você, existe um lugar, Deus quer te levar às águas mais profundas, e essas águas mais profundas só servem para uma coisa, para conhecer o Senhor mais e mais. Conhecimento. A revelação vai aumentar no ano de 2026. Só que pensa uma coisa, esse é o lugar mais seguro que você possa estar. Não é quando você está tomando a sua direção, é quando você não tem mais direção e fala: Senhor, e agora? E fala assim: agora deixa eu te direcionar. É quando você não tem mais recurso e fala: e agora, Senhor? Agora Ele vai dizer: aprenda a confiar, aprenda a exercitar a fé. Diga: o lugar seguro é quando eu perco todo o controle e entrego todo o controle nas mãos dele. Você está disposto a entregar tudo nas mãos dele? Pastor, mas é um incômodo, né? Porque, meu Deus, até que... Não, Ele vai te guiar em lugares mais profundos. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Aquilo que você acha que foi perdido, e que você tentou viver o ano da restituição e não foi restituído, Deus vai restituir na sua vida. Mas Deus não só vai restituir, Deus vai multiplicar. Você não vai ficar confuso nas decisões. O Espírito Santo vai te guiar em toda a verdade. Salmos 23 diz que Ele nos guia em pastos para trazer descanso para as nossas almas. A paz de Cristo vai ser o hábito das suas decisões a partir de agora. A iluminação, Deus vai iluminar os seus caminhos. O Espírito vai te conduzir às águas mais profundas. Aleluia. O louvor pode subir. Diga: existe um rio com águas profundas. O convite de Deus nessa manhã para mim e para você é dizer: vem, vem, venha, venha a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim todos que estão preocupados, porque a Bíblia nos ensina a não andar ansiosos pela vida, pelo que comer, pelo que beber, pelo que vestir, todas essas coisas da terra. A Bíblia diz que o vosso Pai sabe do que você precisa, mas Ele disse: em vez de você buscar todas essas coisas, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua, e as demais coisas. Romanos 14, 17, 18 diz assim: porque o reino de Deus não é comida, o reino de Deus não é bebida, o reino de Deus não é coisas da terra, o reino de Deus está acima de qualquer coisa da terra. O reino de Deus é justiça, paz, e alegria no Espírito. Alguém que caminha em justiça, que entendeu que é justificado. A justificação é a base, irmão, de tudo na vida. Porque a justificação é saber, não é a obra que eu faço, não é aquilo que eu agrado a Deus, é aquilo que eu recebi. Eu recebi o dom da justiça, eu fui justificado, eu estou em Cristo, e em Cristo eu sou abençoado com toda sorte de bênção, e eu caminho agora na justiça de Cristo. E quando eu caminho na justiça de Cristo, sabe o que vem? Paz, alegria no Espírito. O que traz prazer para o Senhor não é o que você tenta fazer para agradá-lo, é o que Cristo fez. Diga: a obra de Cristo foi um incenso suave. Cristo não foi aprazível a Deus só quando Ele estava na cruz.
Cristo foi aprazível quando ele não tinha realizado nenhum milagre. Quando ele está no Jordão e ele disse: esse é o meu filho amado, em quem me compraz. Nenhuma obra a realizar, mas ele já era amado. Você não é amado pelo que você faz. Você é amado porque crê na justificação. E o justo viverá pela fé. O segredo para 2026 não é pelas suas obras, de boas obras que Deus vai te dar. Não é pela sua boa vontade. É pelo amor e a justiça de Cristo. Se você não merece, eu te convido você a receber de graça, sem dinheiro, porque alguém já pagou para você. Se você está precisando de problema, você tem problema financeiro, como o pastor diz aqui, a sua maior dívida já foi paga. A dívida que eu e você jamais poderíamos pagar, Ele já pagou. Nenhum homem poderia pagar a dívida, se não ser Deus. E o escritor vai dizer que Ele nos reconciliou através do sacrifício do sangue e nos deu paz. E nessa paz eu posso caminhar, porque eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. O céu está aberto para mim. Não existe céu fechado, porque o céu está aberto sobre o Filho, e eu estou no Filho, e o Filho está em mim assim como Ele é. Eu sou nesse mundo. A justificação é a base de tudo, irmãos. É a base. Não procede da sua obediência, procede da sua fé. O que chega diante de Deus é a sua fé, que você crê que Deus é bom e que Ele vai te atrair com a sua bondade, a ponto de você amá-lo porque Ele te amou primeiro. Eu quero que você se coloque de pé nessa manhã. A Bíblia vai dizer assim: justificado, pois, mediante a fé. Temos o quê? O que tem que ser o hábito? Sabe por que tem gente que não tem paz? Porque acha que está devendo alguma coisa para Deus. A religião diz sempre que você está devendo alguma coisa. Mas o relacionamento entre um pai e um filho está dizendo: eu paguei a dívida. Entra, senta na mesa. Está tudo preparado. Mas e aí, pastor, vai ficar só sentando na mesa, comendo? Não, o filho vai ver tanta bondade, que ele vai olhar para o pai na maturidade e vai dizer: pai, eis aqui para fazer a sua vontade. Eis aqui, pai, para me liderar a célula. Eis aqui, pai querido, para mim, pai querido, caminhar naquilo que o Senhor quer, no ministério, no propósito. Senhor, eis-me aqui, porque quem se alimenta da mesa, se alimenta do amor, da graça e do favor. E quem experimentou o amor, a graça e o favor, não pode ficar sem fazer nada. Sabe por quê? Porque sabe que Deus nos deu tudo, e o que nós podemos fazer é entregar toda a nossa vida para Ele. Aquele que entregou tudo por nós está dizendo: eu quero viver a sua vida agora. Só que a religião fala para você, já vou deixar eles cantar, irmãos. A religião fala para você bem assim: Deus vai te fazer uma coisa que você não gosta. Deus vai te mandar para o lugar que você não quer. Se você não quer ir, não é vontade de Deus você ir. Porque se for vontade de Deus, Deus vai mudar o seu coração. Porque a vontade, Deus não é aquela pessoa que fica forçando. Sabe aquele menino que não quer comer comida? Aí o pai fica: come, menino! Come, menino, come! Deus não é assim. Deus fala assim: eu vou atrair ele pelo meu amor. Vou mostrar o tanto que eu amo. Vou mostrar uma coisa que ele não está enxergando, que a minha vontade é melhor. E a hora que ele me conhecer, a hora que ele provar do que eu estou dando para ele, ele vai se render ao meu amor. E a hora que ele se rende ao meu amor, não vai ter nada, porque eu vou trazer. Porque a Bíblia diz que o querer e o efetuar está em Deus. Ele vai mudar corações aqui no ano de 2026. Talvez tinha coisa que você não gostava de fazer e fala: não quero fazer. Mas Deus vai te atrair pelo amor, e você vai ser
conquistado por esse amor, e Ele vai mudar o seu coração. E sabe de uma coisa? Você vai servir a Deus com prazer, porque a Bíblia diz que nós devemos servir ao Senhor com alegria. Deus não quer que você sirva a Ele gemendo, chorando, dizendo: está difícil, pastor, ir para a igreja é difícil, liderar a célula é difícil. Não, você não conheceu, porque o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito. Você está vivendo talvez na religião, mas se você conhecer, você vai ter prazer de estar aqui. Vai chegar até mais cedo para orar, às 10, porque o incenso vai subir, e você vai pegar a palavra. Vamos adorar Jesus aqui. Meu Deus, aleluia. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Esse é o segredo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Esse é o segredo. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. O Senhor é tudo para mim e para você. O salmista vai dizer: serviu ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele diante dele com cânticos. E o 5 vai dizer: porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia, a sua bondade dura para sempre. Em geração eu vou ver a fidelidade do Senhor. O Senhor é bom. E nós vamos cantar mais uma vez, porque Ele diz: servir ao Senhor com alegria. Servir ao Senhor não é qualquer jeito, mas é com alegria. Essa igreja, ela serve com alegria, porque eu vou apresentar Ele com cânticos de adoração. Será que você pode cantar que Ele é tudo de novo? Vamos cantar mais uma vez que Ele é tudo, Ele é tudo, Ele é tudo, Ele é tudo. E que essa verdade comece a encher o seu coração. Eu quero declarar que essa verdade comece a encher o coração, que Ele seja tudo, tudo, tudo. Meu Senhor, eu só quero adorar. Yes! Jesus! Você é tudo, é tudo para mim. Mais uma vez bem forte, declara essa verdade, está enchendo o seu coração. Meu Senhor, eu só quero adorar. Você é tudo, é tudo. Mais uma vez, vamos declarar essa verdade. Ele é tudo, Ele é tudo, Ele é tudo, Ele é tudo. Yes. Eu só quero adorar. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Um dia recebi, um dia oh Deus, me trouxe até aqui para testemunhar. O que posso dizer, se não aleluia? Sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo. Pai, nós te agradecemos. Seja grato.
Deus quer te levar num ano de multiplicação, para lugares mais profundos no Espírito. Não é apenas multiplicação de números, é multiplicação de vida. Vida vai ser multiplicada. Deus vai multiplicar discernimento espiritual sobre a sua vida, clarezas, direções claras, lugar de paz onde Cristo vai governar a sua vida, sua casa, sua família. Eu declaro lugares onde não vai ser por esforço, o Espírito Santo vai te conduzir, Ele vai te guiar em toda a verdade. Deus quer que você saia desse raso. O ano de 2026 é para entrar em águas mais profundas. É tempo de ser intencional. Lugares onde a paz governará. Eu quero declarar lugares de segurança. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu declaro os lugares que você habitará, vai ser lugares altos, profundos no Espírito, altos em Deus. Não permita que nada te tire desse lugar. Mais profundo na dependência. Seja profundo, dependa, se entregue, seja sensível à voz do Espírito. Deixe Ele te guiar em toda a verdade. A palavra é lâmpada para os seus pés, luz para o seu caminho. O Espírito Santo te conduzirá em um ano de multiplicação. O Espírito Santo te conduzirá em um ano de paz. O Espírito Santo tirará toda tristeza, toda decepção, tudo aquilo que foi choro, e transformará em celebração. Eu declaro sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, que esse ano de 2026 vai ser o ano da multiplicação. Eu quero declarar que você viverá coisas novas no Senhor. Eu quero declarar que essa vida no Espírito se manifestará. Eu quero declarar, você avançará, vai avançar para a direita, para a esquerda, para frente, para trás. Ninguém vai te parar, porque a paz será o árbitro. A palavra habitará ricamente no teu coração. Você se encherá de gratidão, cantando salmos e hinos ao Senhor. Você vai entender que tudo vem por causa dele, a justiça dele, é a glória a ele, é a honra a ele, o louvor a ele, o poder é dele, e nós somos participantes da herança eterna. Venha, beba, coma, senta à mesa, não pegue migalha. Você é filho, filho come na mesa, filho não come qualquer coisa. O Pai tem coisas grandes nesse ano de 2026. É o ano que você viverá o melhor da sua vida. Em 2026 é o ano da multiplicação. Creia nessa palavra, ande no Espírito, e você verá coisas maiores, coisas maiores, coisas maiores, coisas maiores. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Eu vou dar um minuto. Se você fala em outras línguas, começa a falar agora. Libera o rio. Se você não fala, cante um cântico ao Senhor. Cante um cântico. Você é tudo, vamos, você é tudo. Se você não fala em língua, cante você é tudo. E o Senhor vai te visitar aqui. Não vai te visitar, o Senhor vai manifestar a vida aqui em você, a alegria. Começa a cantar agora que a alegria do Espírito vai tomar conta. Você é tudo, é tudo, é tudo. E se você fala em língua estranha, você já libera os rios aí. E esse rio vai fluir agora. Esse rio vai fluir, vai fluir. Oh!
Aleluia, glória a Deus. Antes de finalizar, diga: você é tudo, Senhor, tudo para mim. Diga: esse ano de 2026 eu vou ser guiado pela palavra. Diga: o árbitro vai ser a paz. Diga: eu vou me encher da palavra e eu viverei pela palavra. Diga: ela habitará ricamente no meu coração. Aleluia, glória a Deus.